Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz uma pequena representação para a gente entender primeiro qual é a diferença entre uma imagem real e uma imagem virtual, tudo bem? Nas lentes, basicamente, a imagem real é a formada do lado oposto a qual está o objeto, e a imagem virtual é a imagem formada do mesmo lado em que está o objeto. A gente considera o objeto o lado de onde está vindo esses raios de luz, tudo bem? Então, quando a imagem se forma no mesmo lado de onde esses raios de luz estão vindo, a imagem é virtual, e quando ela se forma no lado oposto ao lado que esses raios de luz estão vindo, a imagem é real, tudo bem? Qual é a diferença entre essas duas imagens? A imagem real, ela é basicamente formada pelo encontro dos raios de luz propriamente dito, e são os próprios raios de luz que atravessam a lente e se encontram em um determinado ponto, formando essa imagem, tudo bem? Quando a gente tem aqui uma lente divergente, no caso, né, a gente tem os raios de luz chegando e eles se divergem, e por isso a única forma deles se encontrarem é pelo prolongamento. Mas esse prolongamento existe? Não, não existe, tá bom? Esse prolongamento é algo que é criado pelo mecanismo aqui da lente, que faz pela refração, né? Então, esses raios aqui prolongados, eles não existem de verdade, tudo bem? Eles existem apenas na questão geométrica que a gente faz para a formação da imagem, para dizer como que essa imagem se forma, mas a gente não consegue ver eles, a gente não consegue detectar eles, a gente não consegue ter qualquer forma de interação com eles. Por quê? Porque eles são virtuais, porque a gente simplesmente não consegue tocá-los, eles não são tangíveis. É como se fosse algo inventado assim, só para a gente conseguir ter uma noção de como a imagem é formada, tudo bem? Então, uma imagem real é formada pelos raios de luz reais e uma imagem virtual é formada pelos prolongamentos desses raios de luz, que na realidade não existem, é um mecanismo que a óptica cria, tudo bem? Nos espelhos, tá? Se você analisar aqui, por exemplo, um espelho convexo, você vai ter que os raios de luz aqui, eles vão chegar e vão refletir para lá, tudo bem? E a imagem vai ser formada pelo prolongamento desses raios aqui para dentro do espelho. Você consegue tocar um raio de luz que está dentro do espelho? Você consegue, tipo, atravessar o mundo do espelho assim e tocar o raio de luz que está lá dentro? Não, a gente não consegue, pelo menos até o momento, né? Por isso que a gente diz que elas são imagens virtuais, porque elas não são tangíveis, a gente não consegue tocar elas. Elas são formadas pelos prolongamentos dos raios de luz depois deles sofrerem os fenômenos que eles precisam sofrer, seja a refração, seja a reflexão, tudo bem? Então, uma imagem virtual, ela não é de verdade, a gente não consegue projetar ela, apenas uma imagem real, formada por raios reais, que conseguem interferir, que conseguem se projetar, que conseguem encontrar uma folha, que conseguem encontrar um anteparo, uma parede, seja lá o que for, e projetar a sua imagem, é que a gente diz que são as imagens projetáveis, apenas as imagens reais. Não tem como um prolongamento de raio de luz, que é a imagem virtual, né, que é o que forma a imagem virtual, não tem como ele encontrar um anteparo, não tem como um raio de luz aqui, um prolongamento, encontrar uma parede, uma folha, seja lá o que for, para produzir a sua imagem, entende? Porque depois do espelho é que nem se fosse um mundo obscuro, assim, entende? A gente não consegue entrar lá, a gente não consegue ter acesso a esses raios. Tanto que, na verdade, como eu falei para você, eles não existem, eles são uma criação que a óptica fez para que a gente pudesse, né, entender como que acontece a formação dessas imagens. Mas as imagens são formadas dentro do espelho e chegam aos nossos olhos através da reflexão dos raios. Tudo bem? Contudo, apenas as imagens reais que realmente existem, que realmente podem ser detectadas, que a gente pode encostar, que a gente pode muito bem pegar esse raio aqui e interceptar ele, que são formadas por raios reais, elas podem ser projetadas. Faz sentido para você? Faz sentido para você essa questão de que, como a gente não consegue acessar o prolongamento desses raios, a gente não consegue botar nenhum anteparo, nenhuma parede, nenhuma mesa, nenhuma folha, nem nada do tipo ali, para que a gente consiga projetar essa imagem? Tudo bem? Então, imagem real pode ser projetada, imagem virtual nunca pode ser projetada, tá bom?
Então, ali na alternativa, a gente tem o seguinte: uma aluna projeta por meio de uma lente a imagem de um lustre do teto da sala de aula sobre o tampo da sua carteira. Qual é a imagem que é formada, né? Só pelo fato de ser projetada, já é real. Tudo bem? Tá? Projetou, é real. Nunca é virtual. É impossível de você projetar uma imagem virtual. Você não consegue ter acesso a esses raios aqui para conseguir botar um anteparo aqui, por exemplo, e formar essa imagem, tudo bem? Então, imagens virtuais não podem ser projetadas de forma alguma. Elas simplesmente não se projetam. Então, o que vai acontecer? Aqui na sala tem um lustre, que eu fiz uma lâmpada aqui. Esse lustre vai emitir raios de luz aqui, formando sua imagem. E a partir disso, esses raios de luz vão penetrar em uma lente. Essa lente precisa obrigatoriamente ser convergente. Uma lente divergente, ela só forma imagens virtuais. Apenas as lentes convergentes conseguem formar imagens reais. Então, ela vai passar por essa lente, ela vai convergir para um determinado ponto, né? São vários raios de luz que vão convergir. Você pode traçar os raios notáveis normalmente, até que elas se encontram em um ponto e formam essa imagem. O que acontece é que essa aluna ela vai alterar a distância que essa lente aqui fica, né? Para que a imagem seja projetada certinho aqui em cima da carteira. Por que ela não pode ser virtual? Como é que ela iria fazer isso se ela não tivesse nem os raios de luz? Como é que se os raios de luz não tivessem se encontrando aqui, se eles estivessem se encontrando aqui atrás da lente, por exemplo, como é que ela iria conseguir projetar essa imagem? Como é que ela iria conseguir colocar a carteira em cima da lente aqui para projetar a imagem? Se ela colocasse a carteira aqui, ela interromperia o fluxo de raio. Se ela interrompesse o fluxo de raio, não ia mais ter imagem nenhuma. Entende? É isso que eu falo para vocês. Imagens virtuais não há nenhuma forma de que a gente consiga projetar elas, tudo bem? Então, a única forma de você projetar é que elas sejam reais, formada pelo encontro dos raios de luz reais, tá bom? Que eles realmente existem e se encontram em um ponto formando a imagem. Esses raios de luz são tangíveis, você consegue tocar eles, por exemplo, você consegue interceptar eles e por isso que dá certo. A imagem sempre precisa ser real para que ela consiga ser projetada.